Indústria em declínio, mais um conceito aí que tem que guardar. Dessas estratégias competitivas em indústrias, uma das que mais tem aparecido ultimamente em prova são essas aqui, ó, a das indústrias em declínio. São consideradas, o que são indústrias em declínio? São aquelas indústrias em que as vendas unitárias, no decorrer de um determinado período, sofreram um declínio absoluto. Tá? No ciclo de vida de um produto, essa fase se caracteriza pela retração das margens de lucro, pela redução das linhas de produção, pela redução dos investimentos em marketing, em produção e desenvolvimento, número dos clientes, enfim. São consideradas, olha aqui, ó, dei o conceito para vocês de indústria em declínio, importantíssimo. Agora, os dois outros pontos que mais aparecem em prova ultimamente, tá? Dentro dessa área de indústrias em declínio. Quais são as determinantes estruturais da concorrência na fase desse declínio? Olha, condições estruturais determinantes da concorrência na fase de declínio. Primeira, condições de demanda. São 3. Primeira, condições da demanda. O que são essas condições da demanda? O declínio da demanda ele tem grande influência sobre a concorrência nessa fase. O grau de incerteza que é percebido pelos concorrentes em relação à indústria, o índice e o padrão do declínio, a estrutura dos grupos remanescentes de demanda e as causas do declínio, que podem ser substituição tecnológica, demográfica, enfim, ou mudanças ou necessidades. Então, determinantes estruturais da concorrência na fase do declínio. Primeira, condições da demanda. Segunda, barreiras de saída. Nós temos as barreiras de entrada, mas também temos as barreiras de saída. Existe barreira de saída para uma organização sair, liquidar, fechar, alguma coisa assim? Ela vai enfrentar alguma barreira? Não é só colocar a venda? Depende se é só colocar a venda. Depende dos seus ativos. Será que todo mundo tem dinheiro para comprar os seus ativos? Tá? Ativos extremamente valiosos. O caso da Varig, se não fosse a Gol, será que alguma outra organização teria capital suficiente ou interesse suficiente para adquirir a Varig? Então, ela certamente poderia ter enfrentado uma barreira de saída. Tá? Essas barreiras de saída, elas decorrem de quê? De ativos duráveis e especializados, custos fixos de saída muito altos, ou seja, para eu sair do mercado, para eu vender meus ativos, eu tenho que baixar demais o preço dele. Acesso a mercados financeiros também é uma barreira de saída. A integração vertical, que nós já vimos, é considerada uma barreira de saída. Enfim, barreiras governamentais, barreiras sociais. Enfim, existem uma série de barreiras que vão comprometer essa indústria, tá? Que é considerada uma determinante estrutural da concorrência nessa fase de declínio. E nós temos aqui, por fim, a instabilidade. A instabilidade da rivalidade. Essa instabilidade pode ocorrer principalmente através da rivalidade, através da guerra de preços e influenciar a rentabilidade, podendo ser acentuada pelos fornecedores e canais de distribuição. Então está aí para vocês as 3 determinantes estruturais da concorrência na fase de declínio. Pois bem, existem algumas alternativas para essa indústria em declínio. Eu vou apagar aqui e vou colocar para vocês essas alternativas para a indústria em declínio. Lembrando sempre a vocês que todas essas colocações, esse ponto estratégia competitiva, ele é todo baseado no Michael Porter, que é o que cai em prova, tá? Não importa o que eu penso.
importa, estou passando para vocês, tá? Digamos assim, resumindo a obra do Michael Porter, os pontos principais da obra do Michael Porter que aparecem em prova. Então, existem algumas estratégias, o Michael Porter vislumbrou algumas estratégias, algumas alternativas estratégicas, melhor dizendo, para essas indústrias em declínio. Gente, muito cuidado. Eu sei que às vezes fala, pô, toda hora fala a mesma coisa. Eu falo que é para você ter mesmo atenção, que é para você ganhar a questão, porque isso aqui aparece direto em prova. São muitos conceitos. Então, eu estou falando aqui, você para, reescreve, nós vamos fazer algumas questões aí, vocês façam, refaçam, enfim. Beleza. Estratégia competitiva em indústria em declínio. Quais são as alternativas estratégicas para essas indústrias em declínio? E o Michael Porter delimita ali, ó. Primeiro, liderança. Buscar uma posição de liderança em termos de parcela de mercado. Olha, a sua indústria está em declínio, tá? Mas vocês vão perceber, dentro dessas alternativas, algo bastante similar ao que nós já vimos anteriormente. Eu não vou falar aqui para vocês não, vocês vão perceber. Vou só dar uma dica. Está ligado àquela estratégia de redução, aquela estratégia lá estratégia organizacional corporativa ligada à estratégia de redução. Nós temos a estratégia de crescimento, a de estabilidade e a de redução. Percebam se não tem algo aqui parecido com a estratégia de redução. Com exceção, digamos assim, dessa liderança. Vamos lá. A liderança é buscar uma posição de liderança em termos de parcela de mercado. Olha, se a sua indústria está em declínio, você não tem como pensar em dominar o mercado, mas você pode adotar como estratégia liderar uma parcela do mercado. Um curso preparatório, por exemplo, ele tem diversas modalidades. Ele tem a modalidade presencial, ele tem a distância videoaula e a distância escrito. Olha, esse curso está indo mal das pernas. Então ele vai adotar uma estratégia competitiva de indústria em declínio, focada na liderança. Ele vai fazer o seguinte, olha, deixa esse curso presencial de lado, digamos assim, deixa esse curso escrito à distância de lado e vamos liderar uma parcela do mercado. Vamos apostar todas as nossas fichas no curso à distância, modalidade de videoaula. É uma estratégia possível à luz dessas alternativas estratégicas propostas pelo Michael Porter. Segundo, nicho, e aí está ligado também a um exemplo que eu dei, que é criar ou defender. Olha, na liderança o verbo é buscar. Na liderança o verbo é buscar. Aqui você vai criar ou defender. E aí o exemplo que eu dei sobre o curso também serve para cá. Nicho, criar ou defender uma posição firme em um segmento particular. Agora, uma das que vem aparecendo bastante em prova, né, que não é tão comum, liderança, dá para o candidato visualizar, nicho dá para visualizar, desativação rápida dá, mas colheita, né? O camarada que nunca viu, ele vai falar, colheita? Que diabos é a colheita? Bem, a colheita, lembra que eu falei que dá para fazer uma comparação? O que é a colheita? É um desinvestimento. Só que ele utiliza essa expressão aí, colheita. A colheita é a condução de um desinvestimento controlado, tirando proveito dos pontos fortes. Só você anotar isso aí. Colheita é um desinvestimento controlado, tirando proveito dos pontos fortes. Beleza. Bem, do mesmo modo que naquela estratégia de redução
do nível organizacional, do nível macro, nós temos aí a possibilidade, caso nenhuma das possibilidades anteriores deem resultado, de desativação rápida. O que é desativação rápida? Olha, não adianta, já caiu no abismo, está caindo cada vez mais, não tem como salvar a empresa. Desativa rapidamente, ou seja, liquida rapidamente essa organização. Vende o mais rápido possível. Por quê? Porque ela está caindo. E o valor dela está caindo no mercado. Hoje ela vale 1 bilhão, amanhã ela vale 900 milhões, depois 800, 700. Então, desativação rápida. Vende, põe à venda imediatamente, antes que o valor dessa organização diminua ainda mais. Ok? Gente, carinho especial com esse slide aí. Ok? Tem aparecido bastante estratégia competitiva em indústria em declínio. As alternativas estratégicas dentro dessa estratégia competitiva em indústria em declínio, é um dos pontos que mais tem aparecido, e essa questão aqui da colheita. Tá? Então, carinho total aí com esse slide, ele vem aparecendo bastante em provas de concursos. Estratégia competitiva em indústria global, mais conceito. Essa aula é totalmente conceitual. Quase toda conceitual. O que é uma indústria global? Aí a gente tem que mostrar para vocês o conceito, né? O que é uma indústria? O que é chamada indústria global? Indústria global é aquela indústria em que as posições estratégicas dos concorrentes em mercados nacionais ou geográficos são fundamentalmente afetadas pelas suas posições globais. Ou seja, essa estratégia, uma indústria global, é uma indústria multinacional, que avança sobre mais de uma nação. Então, esse conceito que eu dei para vocês é o seguinte, querem que as posições estratégicas dos concorrentes em mercados nacionais são afetadas pelas suas posições globais. O que significa? Significa que a posição estratégica, tá? A posição estratégica da empresa X, tá aqui, ó, empresa X. Deixa eu colocar uma empresa conhecida aqui. A estratégia competitiva em indústria global é aquela em que a posição estratégica dos concorrentes em importantes mercados nacionais são afetadas pelas suas condições globais. Microsoft. Então, a posição estratégica da Microsoft, dessas empresas aí, tá? Elas são extremamente afetadas o quê? Pela posição global